Olá, aqui é o professor Lorival Pereira Martins. Vamos dar sequência nessa videoaula sobre o estudo das funções afim. Vamos analisar nesta videoaula algumas aplicações dessa função, notadamente no que se refere à administração de um negócio ou uma empresa. Vamos analisar nesta videoaula algumas funções relacionadas à função afim e que são muito aplicadas, que são úteis na administração de uma empresa. A primeira função que nós devemos analisar é a chamada função custo, que eu aqui chamei de custo de x. O custo de produção de um objeto ele é formado por uma parte variável, que eu chamei aqui de custo variável, CV, e de uma parte fixa, que é o que eu chamei aqui de CF, que é o custo fixo. Então, para que eu obtenha quanto custa produzir um dado objeto, um dado produto, eu devo multiplicar o quanto eu gasto para produzir cada unidade desse produto pela quantidade de produzido, somando com o custo fixo. Vejamos aqui um exemplo. Qual é a função que define o custo de produção de um produto cujo custo unitário seja de R$ 2,00 e o custo fixo de R$ 50,00? Ora, para que eu determine qual é esta função, nós temos aqui que o custo variável de produção de uma unidade é R$ 2,00, o custo fixo de R$ 50,00, logo, o custo na produção de X unidades será 2 vezes a quantidade produzida mais 50. Vejamos nesse exemplo qual seria o custo para produzir 10 unidades deste produto. Ora, para que eu obtenha o custo de 10 unidades nesta produção, basta substituir 10 no valor de X. Portanto, o custo de 10 unidades será 2 vezes 10, 20, mais 50, ou seja, o custo para produzir 10 unidades é de R$ 70,00. A segunda função que nós devemos considerar na administração de uma empresa ou de um negócio é o que nós chamamos de função receita, ou seja, quanto que eu vou obter na venda de um determinado produto. Ora, a função receita é uma função linear, ou seja, uma função onde a quantidade de valor arrecadado, ou seja, a receita obtida, é diretamente proporcional ao valor do produto e à quantidade de produtos vendidos. Ou seja, receita de X é o valor individual de cada unidade vezes a quantidade vendida. No caso, o VDP é a venda, o valor de venda de cada produto. Vamos supor que eu consiga vender aquele produto que nós idealizamos no primeiro exemplo por R$ 3,50 a unidade. Qual seria então a nossa função receita? A nossa função receita será então 3,5 vezes a quantidade de produto vendido. No nosso exemplo, supondo que eu tenha uma venda de 10 unidades desse produto. Qual será a receita que eu vou obter com esta venda? A receita que eu vou obter, basta substituir aqui 10 na quantidade de produtos que está sendo vendido, 10. Então, nós teremos uma receita de R$ 35,00. Observe que na produção de 10 unidades, o custo de produção das 10 unidades foi de R$ 70,00 e que a receita na venda dessas 10 unidades foi de R$ 35,00. Ou seja, a receita obtida na venda das 10 unidades não cobre o custo de produção dessas 10 unidades. O que nos leva, então,
a próxima função associada ao custo de produção e à venda de um determinado produto, que é o que nós chamamos de função lucro. A função lucro é a diferença entre o quanto eu consigo arrecadar na venda desse produto, menos o quanto eu gastei para produzir esse produto. Ou seja, o lucro na produção de X produtos, ou o lucro na comercialização de X produtos, é a diferença entre a receita obtida na venda desses 10 produtos menos o custo de produção. No nosso exemplo, na produção e venda de 10 produtos, o nosso lucro seria então de L10 menos igual a receita de 10 menos o custo na produção de 10 unidades desse produto. Ou seja, teríamos uma receita de R$ 35 contra um custo de R$ 70, o que vai dar um saldo negativo. Ou seja, se a nossa comercialização for apenas desses 10 produtos, um prejuízo de R$ 35. Vamos aprimorar um pouco mais a nossa função lucro, lembrando que a receita na venda de X produtos é o valor do produto vezes a quantidade de produto vendido, e que o custo de produção de X unidades é o custo unitário de produção de uma unidade vezes a quantidade produzida, mais o custo fixo. Ou seja, o lucro, que é a receita de X unidades menos o custo de X dessas X unidades, será então V valor do produto unitário de X menos o custo unitário de X mais o custo fixo, o que resulta que a função lucro pode ser expressa como sendo valor do produto menos o custo de produção vezes a quantidade de produto comercializado menos o custo fixo. Como seria então a função lucro no nosso exemplo? Lembrando que o custo de produção de cada unidade de produto é de R$ 2,00, o custo fixo de R$ 50 e o valor do produto após produzido no momento da comercialização R$ 3,50. Então, o lucro, a função lucro, que é valor do produto menos custo individual do produto vezes a quantidade de produto menos o custo fixo, será então 3,5 menos 2 vezes x menos 50. Ou seja, o lucro para venda desse produto é dado por 1,5x menos 50. Qual seria a quantidade mínima de produtos que eu devo vender para que eu não tenha prejuízo? Ora, a quantidade mínima que eu devo vender deve me dar um lucro positivo, ou seja, um lucro maior do que zero. No nosso caso, então, como o nosso lucro é 1,5x menos 50, para que eu tenha lucro, este valor, esta função deve ser positiva, deve ser maior do que zero. Ou seja, eu tenho que vender no mínimo 34 produtos para que eu consiga ter lucro na produção deste produto. Finalizando, nós vimos aqui exemplos onde eu posso aplicar a função afim dentro da administração ou controle dos processos de uma empresa. Vimos aí a função custo, a função receita e a função lucro na definição, na obtenção do controle de um produto. Nós temos outras aplicações para a função afim, não só a função afim, mas outras funções também de maneira geral. Conhecer o comportamento das funções permite planejar e manter sob controle todos os processos de um projeto que nós estamos desenvolvendo. Não é apenas uma obrigatoriedade escolar que a gente está submetido. Nós precisamos manter a nossa empresa ou nossos processos sob um certo controle para que a gente possa obter o sucesso desejado. Eu sou o professor Lorival Pereira Martins e tenho outros vídeos que podem ser encontrados em meu canal do YouTube.
Até a próxima!